Olá, boa tarde. O meu nome é Viviane, eu sou aluna do curso de Gestão Financeira, estou no módulo 3 e vou dar início à apresentação do meu projeto integrador. E boa tarde também para o nosso professor e mentor, Paulo Miguel. Esse trimestre, né, esse módulo, nos foi passado um tema que é sobre a importância da gestão financeira em pequenos negócios. E a partir desse tema, eu vou desenvolver abordando é, os novos empreendimentos, né? O meu problema, a importância de uma boa gestão financeira no pequeno negócio, com foco na abertura de um novo empreendimento, porque é algo que eu comecei a pesquisar e resolvi ir por essa vertente, por esse caminho, porque é algo que eu tenho vivência de pessoas bem próximas a mim, que são microempresários, alguns deram certo, outros não. Então, eu resolvi abordar esse tema focando na abertura de novos empreendimentos. A descrição do meu problema. Eu até já falei um pouco sobre isso, que falaremos da importância de um bom planejamento administrativo e financeiro para que os pequenos negócios possam prosperar e seguir em frente. Que isso tem sido uma grande problemática, né, dos microempresários, dos pequenos empresários que têm aberto seus negócios e eles têm tido muitas dificuldades na questão administrativa, o que tem gerado em parte, e alguns fechamentos precoces, né, desses empreendimentos. Aí nós temos aqui alguns dados importantes, né, que durante a minha pesquisa eu fui descobrindo. Um deles é que, segundo o site do Sebrae, administrar uma pequena empresa é mais do que produzir e vender. Isso significa que ter boas ideias e capital para iniciar um negócio por si só não basta para ter um empreendimento que sobreviva a longo prazo, né? É o que nós temos falado sobre este assunto do microempresário, do pequeno empresário. Não é só abrir uma porta, ele precisa ter uma estrutura, né, administrativa, uma estrutura também financeira, para que ele possa sobreviver nos primeiros meses de abertura, porque não é simples ter um retorno, principalmente quando você não tem muito estudo do local onde você abriu o seu negócio. Tem muitas variantes, né, que vão influenciar nesse sucesso desse pequeno empresário. Se o local que ele abriu esse empreendimento já tem outros concorrentes que já estão ali há mais tempo, se o produto dele vai ter um diferencial ou o serviço dele vai ter um diferencial para que ele possa se firmar no mercado. Então, não é só sobre produzir e vender, né? Vai além de abrir uma porta e estar lá com o seu comércio aberto. Segundo também uma outra pesquisa do Serasa Experian, veiculada na revista Exame, em janeiro de 2021, aconteceram mais de 312 mil novos registros de MEI no Brasil, que é o microempreendedor individual. Esse é o maior número desde 2010. Então, seja por necessidade, como desemprego, ou por motivos de se ter o próprio negócio como um sonho a ser realizado, tudo requer planejamento e boa administração. E é sobre isso que eu quero dar alguns exemplos, né? Além das minhas pesquisas, eu tenho alguns bons exemplos para citar, práticos, a respeito desse dado aqui da Serasa, porque desses 312 mil novos registros de e-mail no Brasil, alguns por necessidade, né? A maioria por necessidade, porque nós acabamos de sair de uma pandemia que assolou o mundo e o Brasil. Muitas pessoas perderam seus empregos e se viram na necessidade de ter uma renda para sustentar a família. E, em alguns casos, muitos desses microempreendedores novos que estão aqui nesses dados, né, de 2021,
fazem parte daqueles desempregados que se viram numa situação complexa, onde eles precisavam ter uma renda, mas não tinham mais o seu emprego com carteira assinada. Então, eles partiram para esse mundo do empreendedorismo. E eu tenho alguns exemplos para dar, alguns deles bons, dois bons e um ruim. No caso, porque aconteceram por necessidade devido ao desemprego, né? Um desses casos foi uma pessoa próxima a mim, todas as três pessoas são próximas a mim, que são no meu convívio, no meu dia a dia. Uma delas, ela trabalhava no Detran e com a pandemia, o Detran fechou, né, as portas, estava trabalhando remotamente, e eles demitiram algumas pessoas e ela foi uma dessas que foi demitida. E ela já tinha o pai dela, que era cozinheiro, e ela começou a trabalhar com a venda de doces e salgados, né? Na verdade, ela começou com doces, pequenos doces, ela foi se aperfeiçoando, fazendo cursos, e o ramo dela cresceu. Hoje em dia, ela conseguiu, né? Isso depois aí de 2 anos, quase 3 anos, ela não desistiu, né? Ela falou para mim que teve muitas dificuldades, mas ela não desistiu porque é algo que ela se encontrou também, né? Não era uma necessidade que ela apareceu para ela, que ela precisava de uma renda, e era algo que já tinha ali na família, que era a questão da culinária. E ela, apesar das dificuldades, ela foi se aperfeiçoando, estudando, correndo atrás, e hoje ela conseguiu colocar o produto dela num supermercado aqui da nossa cidade. E fora as entregas, ela faz delivery, então, assim, o negócio dela foi um exemplo desses microempreendedor que abriu durante a pandemia e que deu certo. Um outro caso também de uma pessoa próxima a mim, que também, por motivo de desemprego, trabalhava numa empresa, que a empresa precisou fazer um corte drástico. Ele era um dessas pessoas cortadas, e ele com família para sustentar, ele resolveu abrir um lava-jato, né? Começou só lavando carros e logo depois ele viu a necessidade de fazer, expandir um pouco o negócio. Ele começou a trabalhar com martelinho de ouro e hoje ele já tem 5 funcionários, né? E está bem sucedido. O filho dele, inclusive, começou a ajudá-lo. Ele falou que teve uma dificuldade inicial e ele chamou o filho, que era formado em administração, para poder ajudá-lo. O filho dele implantou um sistema simples, né? Hoje em dia nós temos uma facilidade grande de conseguir um sistema gerencial, mesmo que básico, mas que possa ajudar os pequenos empreendedores. O filho dele instalou esse sistema, ajustou algumas arestas, e hoje em dia o filho dele também abriu um lava-jato para ele, então os dois estão prósperos, com funcionários e tudo funcionando muito bem. E eu passo aqui para o meu próximo slide, que ainda o IBGE, né? Segundo o IBGE, cerca de 20% dessas novas empresas que se abrem fecham as portas num período de 1 ano. Esse dado pode ser reflexo de uma má administração financeira gerada pela falta de preparo e planejamento. No caso aqui, como eu dei o exemplo dessa pessoa que abriu o Lava Jato, e que no início, dos problemas que ele teve, das dificuldades que ele teve foi essa, ele não tinha conhecimento de administração. A partir do momento que ele trouxe o filho dele, que tinha uma formação e já tinha uma vivência, eles conseguiram alinhar, traçar projetos, né, colocar os planos em atividade, e conseguiram resolver os problemas que estavam impedindo a empresa de crescer. É importante, antes de abrir um negócio, traçar metas, definir objetivos e ter foco, para que um pequeno empreendimento possa ter sucesso a longo prazo. Então, eu tinha dito que eu tinha 3 exemplos, né? 2 bons e um ruim, sobre essas pequenas empresas que foram abertas ali, que estavam naqueles dados lá do Serasa. O meu terceiro exemplo, que foi uma pessoa também do meu convívio, que ficou desempregado na pandemia e resolveu virar motorista de aplicativo, né?
e ele pegou o dinheiro, ele foi mandado embora da empresa na época da pandemia, ele pegou o dinheiro e comprou um carro, né? Financiou um carro, na verdade. Ele deu uma entrada e financiou o restante do carro. E ali ele não conseguiu gerir o negócio dele, porque ele trabalhava sozinho, ele não tinha conhecimento administrativo, né? Tudo que ele recebia era picado, né? Porque as corridas elas caíam no aplicativo ou até mesmo no dinheiro à vista diariamente. Ele não conseguiu administrar aquele dinheiro, porque uma pessoa que ela tem uma renda diária e ela precisa fazer essa renda diária virar mensal para poder cobrir os gastos, às vezes aluguel, comida, né? Luz, água, despesa da casa, se ela não tiver esses, essas metas aqui, que foi definir objetivos e ter principalmente foco, a pessoa não vai conseguir administrar, porque é muito complexo você ter que viver de receber todos os dias, né? Você tem que juntar aquilo ali, você tem que ter a sua meta estabelecida para que você não venha a gastar esse dinheiro sem que haja o final do mês, não, sem que chegue o final do mês. Então, nesse caso, aconteceu isso com essa pessoa. Ela se endividou, ela não conseguiu cumprir o parcelamento do carro, né, o financiamento do carro, ela teve que entregar o veículo e ela teve um prejuízo grande, né, porque ela tinha pego rescisão para dar de entrada na compra do carro, visando um lucro futuro, né? Só que ele não conseguiu dar continuidade ao trabalho, devolver o carro e perdeu aquele dinheiro que ele havia investido e ficou um tempo desempregado, depois voltou ao mercado formal, né? Trabalho de carteira assinada. Então, essa é a diferença, né? De você ter planejamento, no caso, a primeiro exemplo que eu dei da confeiteira, ela teve planejamento, perseverança, né? Ela se especializou e foi até o fim das suas metas. No segundo caso, ele teve dificuldades administrativas, mas ele procurou ajuda, né? Ele procurou ajuda e conseguiu se firmar no mercado. E o terceiro, ele não teve planejamento, não teve foco e acabou perdendo dinheiro e foi um dos casos desses aqui, que se encaixou nos dados do IBGE de 20%, que as novas empresas não sobrevivem em um período de um ano. Então, o que nós apresentamos como proposta de solução, né? Diante desses exemplos que eu dei, o microempresário deve, antes de abrir o seu negócio, analisar o mercado onde ele está inserido, seja ele comércio ou de serviços, né? Ele precisa escolher bem a localização, saber se o seu serviço ou produto será bem aceito nesse local, se há concorrentes diretos e planejar custos imediatos e de longo prazo, porque ele precisa saber, como eu falei lá no início, ele vai abrir uma loja de salgados? Naquele lugar que ele vai abrir a loja de salgados, será que já não tem um outro concorrente que está ali há mais tempo, que já tem clientela? Né? O local que ele vai colocar é bem movimentado, o produto que ele vai vender é um diferencial, ele tem alguma coisa de diferente do que aquele que já está ali há 5, 10 anos. Então, isso tudo precisa ser planejado, porque como foi lá, dito lá no primeiro slide, né? Sobre que o Sebrae, ele define que não é só abrir, né, a porta, você precisa ter planejamento para que seu empreendimento seja bem sucedido. Você precisa planejar custos imediatos de longo prazo. Você precisa saber que no início você não vai abrir a sua porta ali de trabalho e tudo que entrar você vai poder gastar. Não é assim, né? E aí é outra coisa que precisa ter uma experiência administrativa. Se você não tem, a pessoa precisa contratar alguém ou chamar um conhecido, alguém que esteja formando na área, mas precisa ter alguém que dê uma direção, porque o dinheiro vai entrar todos os dias e você vai precisar repor estoque, você vai precisar repor material, né? Então você precisa pensar a longo prazo, né? Eu tenho também um conhecido do Rio de Janeiro, que ele é militar e ele resolveu abrir um restaurante. Surgiu a oportunidade, ele arrendou o local e abriu um restaurante. E ele contando para a gente depois, que depois de 2 anos com o restaurante aberto, que ele estava começando a ver lucro. Que a princípio ele não precisava daquela renda, né? Ele
o restaurante já era todo montado, já tinha os funcionários lá, ele só continuou tocando o restaurante. Então, ele é militar, então ele não precisava da renda do restaurante para sobreviver. Então, ele foi tocando. Ele falou que teve vontade de fechar as portas, passar o ponto, mas que ele foi insistindo para ver onde dava, e depois de 2 anos que ele começou a ver lucro. Olha só, se ele tivesse desistido ali no início, ele não teria visto o negócio dele prosperar. Mas então, é esse o planejamento a longo prazo que os pequenos empresários precisam ter. Esse lucro, ele não necessariamente você vai poder aplicá-lo nas contas pessoais, né? Outro ponto muito importante, precisa ser um bom administrador, saber separar as contas pessoais das contas empresariais, ser organizado com a rotina, não se deixar vencer pelos obstáculos que podem surgir, principalmente no início, né? Que foi esse exemplo que eu acabei de dar desse empreendedor. Ele teve vontade de passar o ponto várias vezes, mas ele foi insistente, persistente, cabeça no lugar, teve uma boa administração e depois de 2 anos ele conseguiu começar a ver lucro no restaurante. Não juntar jamais contas pessoais com empresariais, porque, igual eu falei, precisa planejar a longo prazo esses custos, né? O dinheiro que está entrando não vai, de repente, você não vai ter aquele dinheiro ali para você pegar e pagar uma conta pessoal sua. Você precisa primeiro planejar as contas do local. Você alugou um local, o local é próprio, tem luz, tem maquinário. Então, assim, é preciso mesmo separar essas contas e despesas pessoais das despesas da empresa. Isso é de suma importância para que o seu negócio vá, e fique firme e permaneça, né? Precisa se preparar para o dia de amanhã, não gastando todo o retorno obtido. Mais uma vez aqui eu já dei o exemplo. Planejar ações que valorizem seu empreendimento, trabalhar o marketing, mesmo que seja apenas usando as mídias sociais, e que hoje em dia tem sido um diferencial para micro e pequenos empresários de diversos ramos. E isso é um fato, né? Hoje, principalmente com a pandemia, as pessoas passaram a utilizar muito, não só aplicativos de delivery, como as próprias redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok, viraram aí instrumentos gratuitos de marketing. Você não precisa pagar nada para você poder fazer a propaganda do seu produto, né? E isso tem sido um diferencial, né, para as pessoas que têm resolvido entrar para o ramo aí do empresarial. Você poder tem sido um diferencial e tem sido também um facilitador. Você não precisar pagar mais uma empresa para poder criar um comercial para passar na TV que vá divulgar o seu produto. Você mesmo pode entrar lá no Instagram e divulgar seu produto gratuitamente, né? Então, assim, é preciso sim se preparar para o dia de amanhã. E sem planejamento, sem administração, não o negócio, a tendência é cair lá naquela estatística dos 20% que se encerram em menos de um ano. As minhas considerações finais. Comece pequeno, mas pense grande. Com essa mentalidade, estudo e dedicação, o pequeno empresário conseguirá ter sucesso em sua trajetória. Então é isso. Começar pequeno, mas pensar grande. Com a mentalidade de que ele pode chegar longe, pensar a longo prazo e de que com boa administração e bom planejamento, esse negócio, pequeno negócio, tem tudo para dar certo. Eu deixo aqui as minhas referências bibliográficas, que foram os sites que eu utilizei como material de apoio. Agradeço mais uma vez a todos que estarão assistindo e ao professor Paulo pela dedicação com a nossa turma. Até a próxima.